Sabe aquela imagem de tentar beber água de um hidrante? É meio cômica, né? Mas descreve perfeitamente o que a gente sente ao aprender um assunto novo. Principalmente um assunto complexo, tipo da área da medicina. É uma avalanche de informações. E fica a pergunta: como absorver tudo isso sem se afogar? Para tentar resolver isso, hoje a gente vai fundo em duas ferramentas visuais bem populares: os mapas mentais e os mapas conceituais. A questão é: será que funcionam mesmo ou são só mais uma moda? Pois é. E para essa análise, a gente tem uma base muito, mas muito sólida. É uma revisão sistemática publicada em 2025. O título é Eficácia de mapas mentais e mapas conceituais na melhoria do desempenho acadêmico. E, olha, é importante entender o que é isso. Uma revisão sistemática não é um artigo qualquer. Ela é tipo o topo da pirâmide de evidência. Ela pega vários estudos de altíssima qualidade, neste caso, 6 ensaios clínicos randomizados, que é o padrão ouro, e junta tudo. Nossa missão aqui é mergulhar nesses dados e entender se essas ferramentas funcionam para estudantes de medicina e, mais importante, o que isso ensina para qualquer pessoa que queira aprender melhor. Certo. Mas antes de a gente ir adiante, eu preciso admitir uma coisa. Eu sempre usei mapa mental e mapa conceitual como se fosse a mesma coisa. Tipo, só nomes diferentes para desenhar ideias num papel. A fonte que a gente está analisando faz uma distinção clara. Qual é a diferença real entre eles? Essa é a confusão mais comum e é fundamental a gente esclarecer porque a função de cada um é bem diferente. A fonte é super específica nisso. Vamos começar pelo mapa conceitual, do Joseph Novak, lá dos anos 70. Pensa nele como a planta de um engenheiro. Ele é hierárquico, ele é lógico. Hierárquico como? Você põe o conceito principal lá no topo e as outras ideias vão descendo, se ramificando. Mas o detalhe que muda tudo é que as linhas que conectam as ideias, elas têm palavras. Tipo, causa, leva a, é um tipo de... Você é forçada a dizer qual é a relação exata entre as coisas. É como uma árvore genealógica de ideias, sabe? Tudo bem definido. Ah, entendi. É uma estrutura bem mais rígida, então, focada na lógica. E os mapas mentais? Os mapas mentais do Tony Buzan são o oposto. Se o conceitual é a planta do engenheiro, o mental é a tela de um artista. É. Uma explosão de criatividade. A estrutura é radial. Uma ideia no centro e os galhos saem para todo lado. Sem uma ordem específica. Nenhuma. A relação entre as ideias é só visual, implícita. É uma ferramenta muito mais livre, perfeita para, tipo, um brainstorming. Agora a ficha caiu. Então, aquele diagrama caótico que eu fazia na faculdade para revisar antes da prova, com uma ideia no centro, um monte de setas, aquilo era um mapa mental. Eu não estava criando uma hierarquia, só jogando tudo no papel. Incomum, que vem da psicologia cognitiva. As duas ferramentas pegam informação abstrata, de texto, e transformam em algo gráfico. Ao usar palavras, cores, imagens, você ativa mais áreas do cérebro. Isso ajuda a passar o conhecimento da memória de curto prazo para de longo prazo de um jeito muito mais eficiente. Nosso cérebro ama informação visual. Tá, a teoria é ótima, mas vamos para a prática. A pergunta de $1 milhão. Isso se traduz em notas melhores? O que os estudos dessa revisão encontraram? A resposta curta é sim, e de forma bem expressiva. Dos 6 estudos analisados, 4 deles encontraram melhorias estatisticamente significativas no desempenho dos alunos que usaram os mapas. E a gente está falando de uma melhoria pequena ou algo que realmente muda o jogo? Algo que muda o jogo. Os números são bem impressionantes. Pega um estudo de 2020 do Tele. Usaram mapas mentais para ensinar neuroanatomia, que é o terror de muito estudante. O grupo dos mapas teve uma pontuação média de 82,4%. 82. Ok. O grupo de controle, que só teve aula normal, ficou com 69,8%. Nossa, é uma diferença de quase 13 pontos. E só que separa passar de ano de não passar. Exato. E com os mapas conceituais foi parecido. Um estudo de 2014, do Hall, testou o uso em doenças renais e hepáticas. Em doenças renais, o grupo dos mapas fez 56% contra 46,1% do controle.
Nas hepáticas, 66,1% contra 56,8%. A diferença parece um pouco menor aí. Parece, mas aqui vem o dado fascinante. O estudo do Rowe calculou uma coisa chamada tamanho do efeito. É uma métrica, o Cohen's d. O valor ficou entre 0,7 e 0,8. E o que isso significa, na prática? Traduzindo para quem não é da área, isso é considerado um impacto de moderado a grande. Quer dizer, a diferença nas notas não foi um acaso. Foi uma melhoria real, substancial. Entendi. Então o efeito é robusto. E você falou que foram 4 estudos com sucesso, né? Tem mais algum exemplo forte? Tem. O estudo de Surapaneni e Tekian, de 2013. Talvez o mais dramático. Eles aplicaram mapas conceituais em bioquímica. Num dos testes, o grupo dos mapas teve média 12,33. Ok. O grupo de controle, 7,99. O quê? É mais de 50% de aumento na pontuação. Exato. Isso mostra que, para assuntos cheios de conexões como bioquímica, forçar o cérebro a construir essa lógica visual pode ser transformador. Ok, a evidência parece muito forte até aqui. Mas aí eu me pergunto, se é tão bom, por que não é regra em todo lugar? E os outros 2 estudos? Aqueles em que não funcionou? É aí que a análise fica muito mais complexa e, para mim, mais interessante. Não é que os resultados foram modestos. Nesses outros 2 estudos, simplesmente não houve diferença estatística nas notas. E em um deles, de Wickramasinghe, de 2007, com mapas mentais, o grupo que usou a ferramenta teve um desempenho um pouco pior. Peraí, como assim? A nota foi 31,3% contra 37,6% do grupo de controle. Espera um pouco. Você está me dizendo que num dos estudos usar a ferramenta levou a notas piores? Isso parece jogar um balde de água fria em tudo que a gente conversou até agora. À primeira vista, sim. É o tipo de resultado que faria qualquer um pensar. Para que usar isso? Se não melhora a minha nota ou até piora, por que eu perderia meu tempo? Mas é exatamente ao investigar essa contradição que a revisão encontra a sua descoberta mais contraintuitiva. Que é? Mesmo nos estudos em que não houve melhora na nota, os estudantes expressaram uma preferência esmagadora por usar os mapas. Como assim? Isso não faz o menor sentido. As notas não mudam, mas os alunos adoram a ferramenta. O que explica esse paradoxo? É um paradoxo completo, mas os dados são claros. No mesmo estudo em que as notas foram piores, o de Wickramasinghe, um questionário depois mostrou que 97,1% dos estudantes que usaram os mapas acharam o método útil para resumir. 97%? E disseram que queriam continuar usando. O mesmo padrão apareceu no outro estudo. As notas não batiam com o valor que os alunos viam na ferramenta. Certo. Então, o que está acontecendo aqui? Que valor é esse que uma prova de múltipla escolha não consegue medir? Isso nos obriga a pensar sobre o que é aprender. A nota é só um pedaço da história. O valor que os alunos sentiram está ligado à experiência de aprendizado. Lembra da analogia do hidrante do começo? Sim. Os mapas, pelo visto, funcionam como um redutor de pressão. Eles ajudam a organizar o caos, transformam aquele monte de texto em algo gerenciável. Dão ao estudante a sensação de ver o quadro geral, de ter controle sobre o material. É como limpar e organizar a mesa antes de começar a trabalhar. A limpeza em si não faz o trabalho, mas cria a condição mental para que ele seja feito com mais clareza e menos estresse. A analogia perfeita. É exatamente isso. Essa clareza mental, essa redução da sobrecarga cognitiva, é um benefício gigante por si só, mesmo que não se traduza de imediato numa pontuação mais alta. Talvez a prova estivesse medindo a memorização de fatos isolados, enquanto a ferramenta ajudava na compreensão da estrutura, algo mais difícil de medir. Entendi. Então, a conclusão não é que os mapas são uma aposta arriscada, mas que o valor deles pode ser tanto acadêmico quanto psicológico. O que me leva a uma questão prática. Como garantir que eles melhorem as notas também? O que diferenciava os estudos de sucesso dos outros? A resposta, segundo a revisão, está em uma palavra: implementação. A eficácia não está na ferramenta em si, mas em como, quando e por quanto tempo ela é usada. Os estudos que mostraram grandes melhorias não trataram os mapas como uma dica de última hora.
Eram intervenções mais longas, sabe, bem integradas ao currículo. Os alunos recebiam treino, praticavam por semanas. Enquanto os outros estudos provavelmente foram só uma sessão curta onde o pessoal mal teve tempo de entender como usar direito. Exatamente. A fonte aponta isso como uma limitação crucial. Criar um bom mapa, principalmente o conceitual, que exige pensar nas relações, leva tempo, leva prática. É uma habilidade. Esperar que um estudante sobrecarregado domine isso em 45 minutos e saia tirando notas melhores é irreal. Faz todo sentido. É como dar um martelo para alguém e esperar que a pessoa construa uma casa sem nunca ter pregado um prego. A ferramenta sozinha não faz milagre. E é por isso que a análise vai além do se funciona e mergulha no como fazer funcionar. A recomendação mais importante é ser estratégico. As ferramentas não são intercambiáveis. Usar a ferramenta errada para a tarefa errada pode ser frustrante e não ajudar em nada. E qual seria essa diferenciação estratégica? Quando eu uso um mapa mental e quando eu uso um conceitual? A recomendação é bem clara. Os mapas mentais, com aquela estrutura livre, radial, são ideais para os estágios iniciais, para um brainstorming sobre um tema novo, para resumir os pontos de uma aula ou para uma revisão rápida. Eles são ótimos para gerar e organizar ideias de forma mais solta. E os conceituais, os mais estruturados? Eles brilham quando a coisa fica complexa, quando entender as relações é o mais importante. Eles são a ferramenta para matérias como fisiopatologia, onde um aluno precisa entender como um evento leva a outro que causa um sintoma que resulta numa complicação. Uma cadeia de eventos. Exato. O mapa conceitual força o cérebro a construir essa cadeia lógica passo a passo. Tentar fazer isso com um mapa mental seria um caos. É usar um bisturi em vez de um martelo. Então, a grande lição aqui não é só escolher uma ferramenta e usar para tudo, mas sim ter um kit de ferramentas visuais e saber qual pegar para cada tipo de problema. Precisamente. Se a gente pudesse resumir a revisão em uma frase, seria essa: mapas mentais e conceituais são ferramentas comprovadamente eficazes, mas não são mágica. O sucesso depende de prática, de aplicação estratégica e talvez o maior benefício, no longo prazo, é que eles ensinam uma habilidade essencial hoje em dia: a aprendizagem autodirigida. Ensinam a pessoa a ser arquiteta do próprio conhecimento. E essa lição vai muito além da medicina, né? Qualquer pessoa que está ouvindo e precisa aprender um software novo para o trabalho ou preparar uma apresentação complexa, pode usar isso. A mensagem é: não se afogue nos detalhes. Na próxima vez, em vez de abrir um documento em branco, talvez valha a pena começar com um mapa mental para explorar as ideias. E se for para entender um sistema complexo, tentar desenhar um mapa conceitual para ver as conexões. A clareza pode vir daí. Exato. Isso me faz pensar em algo que a fonte não explora diretamente, mas que parece ser a consequência lógica de tudo. A análise foca em como essas ferramentas nos ajudam a aprender e reter informações. Mas, e se o uso regular delas fizesse mais do que isso? E se, ao forçar nosso cérebro a organizar conhecimento visualmente, de novo e de novo, a gente não estivesse só melhorando a memória, mas fundamentalmente reconfigurando nossa capacidade de ver padrões, de fazer conexões inesperadas e resolver problemas de forma mais criativa em qualquer área da vida? Talvez a maior vantagem não seja aprender o que já se sabe, mas desenvolver uma nova maneira de pensar sobre aquilo que a gente ainda não sabe.